iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje com uma entrevista também muito especial, com uma pessoa muito ilustre, que nos honra aqui no programa Presença e Harmonia e que vem trazer um pouco do calor da Itália, da simpatia dos italianos, que é o nosso querido grande mestre da grande loja de língua italiana, o Frater Cláudio Mazzucco, mas que tem toda uma história ligada ao Brasil, tanto que ele fala muito bem português e vocês vão ter a honra de conhecê-lo através dessa nossa entrevista. Tudo bem com você, Frater Cláudio? Tudo bem. Obrigado pela honra que nos concede. Sou eu que agradeço. Frater Cláudio, como nós estávamos conversando no começo, você tem uma história ligada ao Brasil, né? Você pode resumir um pouquinho para a gente? Como é que é essa sua trajetória dentro da Ordem Rosa Cruz e essa ligação com o Brasil? Bom, eu nasci na Itália. E aos 7 anos eu vim com os meus pais para o Brasil, por questões de trabalho. Vivi no Brasil até os 28. E aos 28 anos, sempre aquela estranha sensação de saudades da Itália, né? Como eu encontro aqui, muitos brasileiros que têm origem italiana não conhecem a Itália e têm saudades da Itália. Uma experiência interessante. E aos 28 anos, com minha esposa, minhas filhas, decidimos voltar para a Itália. Então foi assim, voltei para a Itália, assim que cheguei lá procurei a Ordem novamente, porque eu conheci a Ordem no Brasil, quando eu era muito jovem. E quando eu cheguei na Itália, voltei a procurar a Ordem e me estabeleci lá, o país me acolheu muito bem e minha história prosseguiu naquele país. Com certeza, tanto que hoje o senhor é o grande mestre da jurisdição lá italiana, né? Como é que se deu essa sua assunção ao cargo de grande mestre? Eu não sei. Coisa cósmica. Penso sempre. Schopenhauer dizia que quando nós olhamos a nossa vida no momento atual, ela sempre parece uma grande confusão. As coisas parecem acontecer assim sem uma ordem. Mas quando nós olhamos na nossa vida para trás, nós percebemos que as coisas tinham um significado. Sem dúvida. Então, todos nós procuramos dar um significado para a nossa vida. E quando eu olho para trás, eu percebo que há um sentido, as coisas não acontecem por acaso. E nós, na Ordem, aprendemos a ser servidores. A nossa função, como o nosso venerável Imperator disse no programa anterior, a nossa função é aquela de servir ao ideal Rosa Cruz. Então, eu participava das atividades da Ordem, fui palestrante, fiz várias palestras, trabalhava muito junto com o então grande mestre Frater Jean-Philippe de Terville, que fez um trabalho maravilhoso na Itália. E, de repente, ele me convidou para esse cargo. E foi assim que aconteceu. Sem dúvida, né? Por meios cósmicos, vamos dizer assim. Digamos, meios cósmicos. Frater Cláudio, o que mais lhe chamou a atenção na filosofia Rosa Cruz? Se é que é possível resumir em algumas palavras. O que me chamou a atenção? Na filosofia Rosa Cruz. A atenção, tudo. Porque nós, na nossa vida, em um certo momento, sentimos o chamado. Sentimos o chamado. É uma voz interior que nos fala, é um impulso em direção a essa cidade ideal que nós chamamos utopia, é a procura de um significado e um sentido para a vida, para as coisas que acontecem. E eu era muito jovem e tive a sorte de ter um grupo de amigos que, como se diz, vibravam nesta mesma frequência. E começamos juntos a fazer essa pesquisar, tentar entender tudo sobre a espiritualidade. E me lembrei que meu pai era membro da Ordem, ele tinha sido membro da Ordem muitos anos antes, em 1964. E um dia eu falei para esses meus amigos, vocês sabem, existe a Ordem Rosa Cruz? Falei assim, sem motivo aparente. Eles falaram, a Ordem Rosa Cruz. E fomos procurar então a Ordem e senti uma ressonância muito forte. Assim que cheguei no primeiro corpo afiliado, encontrei os primeiros Rosa Cruzes, notei que aqueles símbolos, aquelas pessoas que estavam ali, tinham alguma coisa a ver comigo. Faziam sentido para você? Faziam sentido, completavam, digamos, o quebra-cabeças, de alguma forma. Não era uma coisa racional, não é uma coisa que nós sentimos, mas, assim, do ponto de vista intelectual, mas é uma sensação interior. Então foi assim, o impacto com a filosofia, depois a filosofia Rosa Cruz foi crescendo porque eu me sentia em perfeita sintonia com esse tipo de pensamento. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho do rosacrucianismo na Itália. O país lá é receptivo ao esoterismo, Frater Mazzucco? Sim, o país é receptivo. Obviamente existe uma cultura religiosa muito forte na Itália. A Itália tem uma história muito especial, vocês conhecem a história do país. O país é a sede da Cidade do Vaticano.
Portanto, a igreja tem uma função muito importante dentro da formação da mentalidade e da cultura dos italianos. Portanto, obviamente, existem certos aspectos culturais que devem ser vencidos. Logicamente, também, a grande quantidade de propostas que hoje uma pessoa encontra na internet cria uma certa dificuldade sobre esse ponto de vista, porque existem muitos movimentos que não têm nada a ver com o esoterismo, com a tradição iniciática, mas que criam um pouco de confusão sobre esse ponto de vista. Todavia, precisamos dizer que quando conversamos com uma pessoa, quando trocamos ideias, nós notamos sempre aquela tensão interior, aquele impulso interior, que é o mesmo que nós notamos no Brasil, notamos na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, que é o que caracteriza o ser humano. Uma busca de sentido, de significado da própria vida, que busca transcender as explicações racionais, busca transcender os dogmas, busca ir mais longe. Então, nesse sentido, o rosacrucianismo, toda vez que ele é proposto, ele é muito bem aceito. Que maravilha! E na esteira dessa pergunta, eu queria aproveitar e lhe perguntar, você poderia destacar alguns personagens da história da Itália que possam ter possivelmente ligação com o rosacrucianismo? Bom, isso é muito interessante porque, conversando com o grande mestre da Alemanha, Frater Maximilian, ele costuma dizer que os documentos Rosacruzes principais da história, a Fama Fraternitatis e a Confessio Fraternitatis, foram escritos na Alemanha, mas as canetas e a tinta era italiana. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o momento histórico foi muito propício, e esse momento histórico na Itália ele sofreu uma influência muito forte. Ele cresceu muito com a Renascença, o período humanista, depois a Renascença, produzindo pensadores e místicos de grande gabarito. Basta pensar Giordano Bruno, por exemplo. Sim. Se pensamos em Giordano Bruno, nós podemos entender a dimensão do pensamento místico que nasceu na Itália. Sim. E Giordano Bruno viajou pela Europa. Foi para a Inglaterra, foi para a França, foi para a Alemanha. Então, logicamente, podemos citar Giordano Bruno, mas podemos citar muitos outros, Tommaso Campanella, muitos pensadores, que estão na base da estruturação das ordens iniciáticas como nós as conhecemos hoje. Ok, Frater, agora nós temos uma pergunta interessante aqui para você, né? Bem pessoal também. Na tua opinião pessoal, a importância do misticismo Rosa Cruz para as pessoas, né? Sim. Devemos considerar que o misticismo Rosa Cruz, ele não é um processo onde são entregues às pessoas verdades confeccionadas. O misticismo Rosa Cruz, ele constitui um percurso, um caminho. Normalmente na Itália, quando eu faço uma palestra, eu uso uma analogia, porque ela é muito comum. Os alpinistas são, digamos, uma experiência comum na Itália. Então nós temos que considerar que o rosacrucianismo é como um mapa que nos indica um caminho para subir uma montanha. Ele não entrega para nós as competências para subir essa montanha. As competências, ele entrega os instrumentos. Isso é muito importante, isso é fundamental, porque cada indivíduo tem que encontrar o seu próprio ritmo. Nós somos todos diferentes. Cada um de nós possui a sua própria energia, a sua própria história pessoal e, portanto, sobe essa montanha segundo a própria capacidade. O rosacrucianismo, o aspecto positivo dele é justamente esse. Ele respeita as capacidades de cada um. Cada um encontra o seu próprio ritmo para subir esta montanha. O que o rosacrucianismo faz é entregar instrumentos e explicar qual é o caminho. Depois cada um tem que pegar a sua mochilinha, preparar o seu suco, o seu sanduíche e começar a andar. Logicamente, quando nós estamos caminhando num caminho de montanha, nós vemos momentos em que ele sobe muito, momentos que ele é mais plano, vemos pessoas ao nosso lado que andam como se nada fosse e entendemos que aquelas pessoas estão muito treinadas, vemos outras pessoas que sobem mais lentamente, mas o importante é que estamos todos caminhando. Isso é o aspecto fundamental. E o rosacrucianismo, então, é isto. A importância dele é que ele não entrega verdades confeccionadas, iguais para todos, mas permite a que cada um descubra o seu próprio ritmo e descubra o seu próprio meio para subir essa montanha. Inclusive, você já acabou, Cláudio, respondendo a minha próxima pergunta, né? O porquê a MORC forma livres pensadores? Justamente por isso, porque permite que o estudante construa a sua própria sabedoria. Absolutamente. E nos enriquecemos com a visão dos outros. Isso é importantíssimo. Não é somente a minha visão que vai constituir somente a minha verdade. Eu me enriqueço da presença dos outros. Aprendo com pensamentos, inclusive, totalmente diferentes dos meus. Com certeza. Isso enriquece e nos permite de ser mais abertos a receber novas ideias.
Isso é muito importante. É por isso que se fala que a filosofia Rosa Cruz é dialógica, né? Ela não é monológica, justamente por permitir esse trânsito. Cláudio, você está aqui, né, para a 23ª Convenção Nacional Rosa Cruz, né, que nos honra muito a sua presença. Você vai apresentar uma palestra para nós e vai dirigir uma convocação ritualística. E o tema da convenção, como você sabe, é a mesma pergunta que eu fiz para o nosso querido Imperator, faço para você, né? Os desafios do místico no século XXI. Quais seriam esses desafios, na sua opinião? Olha, os desafios fundamentalmente são estes. Nós vivemos um momento em que a tecnologia está tomando conta da nossa sociedade. E sobre muitos pontos de vista, isso é positivo, isso é muito positivo. Mas nós nunca devemos esquecer que o aspecto fundamental, ele mora dentro de nós. E nós nunca devemos esquecer que a viagem essencial do ser humano não é uma viagem que se faz com aviões, não é uma viagem que se faz na internet, não é uma viagem que se faz com trens, mas é uma viagem interior. Então eu acho que o grande desafio para o ser humano do século XXI é recuperar e salvar e manter vivos estes valores. Nós costumamos dizer, nós não queremos voltar a andar a cavalo, isso logicamente não. Mas, se há alguma coisa de importante do passado, nós queremos preservar, queremos manter essas coisas importantes. E a coisa fundamental que nós aprendemos do passado é a necessidade que o homem tem, vital, de buscar estas verdades dentro de si mesmo. Perfeito, não poderia ter dito melhor, Frater Cláudio. Obrigado. Olha, nós agradecemos muito a tua presença, a honra que você nos concedeu, né, iluminando o nosso programa aí com sua simpatia, seu calor, né, e também, por que não dizer, sua sabedoria. Frater Cláudio, leve o abraço do programa Presença e Cerimônia para a sua bela Itália, obrigado, os nossos Frater. amados irmãos lá, Fratres e Sorores, e deixe uma mensagem final aí para todos os nossos telespectadores em vários países que nos acompanham. Bom, eu creio que o trabalho que está sendo feito no Brasil possa servir de exemplo para as outras jurisdições da nossa ordem no mundo, porque ele constitui um elemento muito importante de utilização dessa tecnologia, como nós falamos, mas para veicular elementos essenciais, conceitos fundamentais, que dizem respeito justamente a este caminho que o homem deve fazer, esta caminhada que o homem deve fazer em busca das suas próprias verdades, em busca daquilo que nós chamamos do nosso mestre interior. Então eu desejo a todos os telespectadores desse maravilhoso programa que possam utilizar esses instrumentos a benefício deste caminho que nós devemos fazer juntos. Ok, muito obrigado. Foi uma honra, Frater Cláudio. E volte muitas vezes, hein? Agradeço. E a todos vocês que acompanharam essa belíssima entrevista, resta ficar agora com a nossa dica cultural, com a Soror Vivian Teddardi, que tem como sempre uma sugestão aí auspiciosa, inspiradora para todos vocês. Até o nosso próximo encontro e uma paz profunda. Dicas culturais com Vivian Teddardi. Olá! Nossa dica de hoje é o livro A Trilogia dos Rosa Cruzes. Este livro apresenta os manifestos que revelaram a Ordem Rosa Cruz no início do século XVII. Texto fundamental para aqueles que desejam conhecer essa antiga fraternidade mística e os ideais que ela transmite há séculos. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda! Viemos aqui para entrevistar os fratres e sorores e saber o que eles estão achando da convenção, os temas abordados nas palestras, os momentos culturais, os shows, durante a 23ª Convenção Nacional da Ordem Rosa Cruz. Vamos entrevistar mais um fratre para saber o que ele está achando da nossa convenção. Olá, qual é o seu nome, a cidade de onde você vem, há quanto tempo você é membro da Ordem Rosa Cruz e eu gostaria que você nos falasse um pouquinho do que está achando da nossa convenção. Bom, eu sou o frater Joanisval Gonçalves,
Sou de Brasília e sou membro da Ordem Rosa Cruz há alguma coisa em torno de 22 anos. A convenção é uma oportunidade única para reunir Rosa Cruzes do país inteiro, Rosa Cruzes de outros países. E aqui a gente aprende, a gente cresce e, sobretudo, a gente pode comungar com todos os fráteres e sorores da Rosa Cruz momentos magníficos para o nosso crescimento, para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Ok, muito obrigada. Fratres sorores, é com muita alegria que nós recebemos a todos nessa convenção nacional, por ocasião desse tema tão interessante, que é o tema da nossa consciência em evolução, em expansão, e os desafios do místico do século XXI. Como vocês sabem, todas as convenções regionais e nacionais, elas são marcadas por alguns aspectos que a nossa convenção não vai deixar de buscar realizar esses aspectos, importantes como verdadeiros pilares para uma boa convenção. Consciência em evolução. Os desafios do místico no século XXI. Tema da convenção nasceu de ponderações em torno do ideal místico de nossa ordem, pautado na missão Rosa Cruz, que está identificada com as elevadas aspirações dos mestres que trabalham a serviço da tradição Rosa Cruz, conforme perpetuada pela MORC. Portanto, a evolução da consciência e os desafios do místico estão e deverão estar sempre alinhados com os propósitos do estudo Rosa Cruz, que inclui autoconhecimento, a busca permanente de valores elevados para o autodomínio, tendo em vista a conquista de uma vida feliz, saudável e plena de consecuções. Assim, a consciência é a percepção de um sentimento. Vamos exemplificar. Vou andando pela rua e, ao virar a esquina, vejo um cachorro bravo. Pode abaixar o som. Minha face muda de expressão. Fico paralisado. Isso é uma reação antiga, que Damásio chama de emoção para fora, uma reação para fora. Essa reação é antiga. É a tentativa de não ser percebido, você fica estático. É a mesma que um filhote de passarinho recém-nascido exibe ao ver uma sombra sobrevoar o ninho. A minha pele fica pálida, meu sistema nervoso autônomo antigo desvia sangue para a pele, para os músculos, meu coração diminui a rapidez, como se eu me fingisse de morto. É essa reação muito exacerbada que muitas vezes as pessoas, quando têm um medo profundo, desmaiam. É isso aí, elas não querem ser percebidas. Mas a reação poderia ser diferente. Se a reação não é tão intensa para causar um desmaio, você pode desviar sangue para os músculos, o coração pode acelerar, as pupilas dilatam para que entre mais luz e para que eu possa enxergar melhor. E aí o coração acelera, se preparando para lutar ou correr. Todas essas reações autônomas, para fora, reativas à visão de um objeto, sobre as quais eu não tenho controle, foram coordenadas por áreas antigas do cérebro. Elas são totalmente inconscientes. O cérebro, que está mapeando tudo, mapeia a alteração da visão do cachorro para tentar voltar ao estado anterior de homeostasia e de bem-estar. Então, a careta que nós fazemos é para ver se o cachorro corre, é para assustá-lo, mas muitas vezes não funciona. E então, nós temos que lutar ou correr. O cérebro está mapeando, então você tem a reação para fora, e o seu corpo sofre um monte de alterações, mas o cérebro está mapeando essas alterações. E ele percebe que a sua pupila dilatou, o cérebro percebe que o sangue desviou, que o coração acelerou, mas em vez dele descrever, como eu estou descrevendo aqui, todas as alterações que ele sofreu, ele faz uma síntese de todas essas emoções, de todas essas reações para fora e gera um sentimento. Antes era uma emoção, agora é um sentimento. O sentimento de medo. Assim, o medo é um sentimento para dentro
gerado pelo cérebro quando ele produz uma síntese das alterações ocorridas no organismo pelo acoplamento estrutural com o meio externo. Alterações que visam manter a homeostasia, se afastar da fonte do medo, para que o organismo volte a ficar no estado que estava antes dela surgir. Esse sentimento, em resposta à alteração externa ao organismo, ainda é inconsciente. E as coisas poderiam parar por aí, e param para um número enorme de espécies. Eu quero que vocês percebam como esse sentimento inconsciente muda tudo. Se você tiver com um problema, pensando num problema, e vê aquele cachorro bravo, a sua reação é uma. Se você tiver o mesmo problema e tiver a visão desse cachorrinho, a sua reação é totalmente outra. E isso não é racional. Vamos agora falar com o Frater Carlos Eduardo Brandão. Frater, o senhor ministrou uma palestra durante a convenção. Como foi essa palestra? Como foi para o senhor fazer essa palestra aqui para os membros da Ordem Rosa Cruz? Essa palestra da inconsciência à consciência é um tema que eu venho desenvolvendo há 20 anos. Essa palestra a primeira vez que eu apresentei essa palestra foi em 1990, numa convenção regional da Loja São Paulo, da região SP1. É claro que durante esse tempo todo essa palestra sofreu inúmeras modificações, porque é uma palestra que aborda temas científicos e ela foi sendo atualizada ao longo do tempo. E esse formato que foi dado dessa última vez foi finalizado recentemente. A experiência foi gratificante, é um trabalho que me apaixona, que é fazer um link entre a ciência e o misticismo. E eu acredito que tem tudo a ver ciência e misticismo, que as leis que regem a ciência e o misticismo são leis universais que regem todas as coisas vivas e do universo. E em relação aos temas abordados nas outras palestras durante o evento, o que o senhor achou? Eu achei as palestras de alto nível, muito inspiradoras. Teve palestras sobre religião, palestras sobre ciência, palestras sobre a organização da ordem, sobre a ordem juvenil, ordens guias do Graal. Foi realmente inspirador, um momento de grande confraternização, um clima de muita alegria, com intervalos musicais com qualidade excelente. Eu fiquei muito grato mesmo de participar desse evento e volto renovado para continuar na caminhada que a gente já faz há tanto tempo. Ok, Frater, muito obrigada pela sua colaboração. De nada, foi um prazer. À medida que a nossa luz interior se desenvolve, começamos a compreender por que estamos aqui. Percebemos que não somos seres isolados à parte, mas parcelas integrantes do todo. Somos um com o Criador. Somos a expressão do próprio Criador aqui na Terra, para servir e para realizar. Sozinho pelas ruas da cidade, sem sentir a falsidade, ilusão. E você que já caiu e se esquece da verdade, sem saber que é saudade que sentiu. O importante é a rosa, o importante é a rosa, o importante é a rosa, creia em mim. E você que quer dinheiro pra passar um certo tempo, caminhando sem alento, logo após o pôr do sol, você passa em frente aos bancos, com
a esperança de 1000 francos amanhã. O importante é a rosa, o importante é a rosa, o importante é a rosa, creia em mim. A criança em você só precisa de um sorriso pra viver o que é preciso, renascer, caminhar de volta ao lar, retomar o seu legado, relembrar de seu passado, acordar. O importante é a rosa, o importante é a rosa, o importante é a rosa, creia em mim. E você, pra quem cantei estas linhas com carinho,